Oi, Psis! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje temos mais um episódio com um tema tão querido para incrementar um pouquinho mais o mês das crianças e falarmos sobre as nossas crianças também. Escolhemos mergulhar em uma animação incrível, o filme Red, Crescer é uma Fera. Esse bate-papo de hoje, utilizaremos a terapia do esquema para nos ajudar nessa análise que faremos desse filme. E aí, meninas, quem tá animada? E para aqueles que ainda não conhecem a terapia do esquema, é uma abordagem poderosa que nos ajuda a entender nossas emoções mais profundas, padrões de pensamentos e comportamentos, e para nos entendermos melhor. Ela nos ajuda a desvendar as complexidades da mente humana, revelando nossos esquemas iniciais desadaptativos, os EIDs, como a gente chama. E hoje também tem estudos saindo cada vez mais sobre os nossos esquemas adaptativos também. Ela também tem estudos sobre os modos, e tudo isso junto traz partes fundamentais do que somos. Acho que o filme falará bastante sobre isso também. Agora vamos direto ao filme. Red, Crescer é uma Fera. Este filme, Disney com a Pixar, é uma jornada emocionante e também tumultuada com os enfrentamentos que os personagens precisam lidar para o esperado amadurecimento, como a própria Mei Mei. Mei Mei é a protagonista dessa animação, que nos ajudará hoje no episódio, quando falarmos sobre esse processo de autoconhecimento. Ao longo desse episódio, nós vamos então explorar como os princípios da terapia do esquema se manifestam nos personagens, nas relações e nas reviravoltas da trama. Vamos dissecar cenas chaves, discutir como os personagens lidam com seus esquemas e modos emocionais e refletir sobre as lições que podemos tirar dessa animação que é bem direcionada para os adultos. Então, se você é um amante de cinema, um estudante de psicologia ou uma psicóloga já formada, vem com a gente para essa análise. Amamos ter vocês aqui conosco e vamos lá! Quem começa, gente? O que a gente pode aí começar a pensar sobre esse filme que a gente gosta tanto? Eu amo esse filme, eu amo. E aí, quando a gente. Por onde a gente começa? Por onde a gente começa? Alguma Silêncio. coisa? Eu preciso anotar, senão não vai dar certo. Preciso anotar. Então, eu fiz várias anotações. Eu queria começar do começo com a regra número um. Ai, perfeito! Ele começa assim, né? Honrar seus pais. Seus pais sempre fizeram o mínimo por você, né? Como é que é? Honre os seus pais, seres supremos. O mínimo a fazer que temos é fazer o que eles nos pedem, alguma coisa. O mínimo que Ela temos fala para assim: fazer o que eles nos pedem. eles são supremos Eles que são te dão seres a vida. supremos que te deram a vida. Anotei Se essa frase. sacrificaram e suaram para te dar um teto e comida no prato. O mínimo que Muito temos que lindo. fazer para retribuir é todas as coisas que eles pedirem. Vocês anotaram a frase direitinho, eu fui anotando ali enquanto foi passando. Nossa, esse começo Ou fala tanto seja, sobre os esquemas dela. o quanto, né, esses pais tentam controlar ela, quanto mais tentam controlar ela, mais As isso, coisas né, saem do controle. futuramente não é bom, né? O quanto ela vai se afastando, né? Mostra esse afastamento, mas na verdade a gente sabe que não precisa ser assim, né? E Dicotômico. Fer, acho que essa frase que você trouxe é tão legal, né? Que acho que tem a extensão dela, que eu anotei ela inteirinha, porque ela é uma frase muito importante, né? Que ela fala assim: é claro que tem gente que diz, tome cuidado para honrar os seus pais, isso parece ótimo, mas se você exagerar bem, então você acabará esquecendo de si mesma, né? E é legal a gente Uhum. pensar nela
e até no movimento de quanto a Mei se desliga mesmo em alguns momentos, porque logo depois disso ela fala, e eu não sou assim, né? Que bom que eu não sou desse jeito. Uhum. Eu sou super Eu independente, sou, eu né? sou independente. Eu faço tudo que eu Exato. quero, né? Ela fala, eu faço tudo que eu quero. Sim. Porque agora eu tenho 13 anos e eu faço tudo que eu quero. Eu sou uma adulta, né? E É, acho que conecta muito com isso que a Chay estava falando, né? Da gente realmente percebendo esses movimentos já na, na infância ali, no caso dela, né? Comecinho ali da adolescência, para que isso não vá se tornar um esquema já muito forte e enraizadíssimo, né? E quando ela tá com as amigas, ela fala assim: eu adoro faxinar. E quando ela pega o ônibus, as amigas falam assim: acho que fizeram lavagem cerebral nela. Achei aquilo tão fofo, né? As amigas estavam Exato. vendo tudo ali, só ela que não viu. Eu adoro faxinar, eu comprei um espanador novo, alguma coisa assim, né? Que ela fala. Aham. E quando ela entra no templo, o senhorzinho que tá lá jogando xadrez fala: que boazinha essa menina, né? Perfeito, também anotei essa Olha frase. como, e olha como vai reforçando, né? Ai, que boazinha essa Olha que menina. boazinha. Olha que obediente. Ai, A que mãe já lindo. vê ela lá na ONU, né? Trabalhando na ONU. E quanto é esse desejo que a mãe externaliza também, né? Que muitas vezes pode ser visto como, nossa, minha mãe só quer o meu bem, que acho que em Uhum. alguns momentos do filme isso vem um pouco mais à tona. E o quanto é um peso que fica ali nas costas de, tipo, não dá para ser menos que ONU, né? Não dá para tirar menos que 10, não dá para tirar menos do que o a mais. Que a gente às vezes vai carregando sem perceber que essa é uma pressão de um desejo da mãe e não dela. Não Uhum. sei se vocês olham dessa forma também, Sim, Uhum. ela deixa de se agradar, né? o tempo todo, né? O tempo E o todo. quanto, e o quanto essas exigências, né, vêm lá de trás, né? Por exemplo, Transgeracionalidade do esquema. com a Nossa, avó, né? Do tipo, lá, e a e avó quando, é aquela. e quando essa avó chega, né? Do Hum, tipo, tem uma preocupação das coisas estarem nos seus devidos lugares, né? Do tipo, tá tudo super controlado. E tem uma O Charlie. cena, quer falar, Lê? Não, pode falar. Tem uma cena em que a mãe dela, a avó, liga e o marido atende e fala: é sua mãe. Ela vira uma criança. A mãe da May, ela vira uma criança. Era isso que eu ia Ela, falar. ela regride muito. Sim, o quanto às vezes essas cenas voltam a gente, né, naquele túnel do tempo para aquele lugar. E essa mãe, né, essa avó da Meimei, faz isso com a mãe dela o tempo todo que ela está presente. O tempo todo ela volta a ser a criança, né? Reprimida, que precisa ser perfeita, de se espremer para caber dentro de um lugar. E o quanto a própria mãe vai reproduzindo, né, essa mesma relação com a filha, né, de essa coisa de autoritária, de ser mais autoritária, dessa exigência, né, de quando ela mostra a nota, ela fala, nossa, hoje nota boa, amanhã é Oh, não. secretária da É, ONU, não, é isso, secretária. né? Isso. Então, essa exigência, e aí em troca, né, assim, em troca da conexão, em troca do afeto, em troca desse olhar bom da mãe, né? Então, como uma criança, né, não vai estar ali o tempo todo, porque a gente tem a necessidade de conexão, de afeto, de se sentir seguro. Se essa segurança, se essa conexão, ela está condicionada ao que eu produzo, ao que eu entrego, ao que eu faço conforme ela gostaria, né? Então a criança vai fazer isso, é isso que a gente faz, é assim que a gente vai se desenvolvendo. A gente precisa sobreviver. Não tem como a gente sobreviver sem afeto, sem carinho, sem conexão, O Dubi é né? muito legal a gente E a pegar gente, nisso, que acho que a gente já puxa um gancho do que a gente faz até dentro da clínica com os nossos pacientes, que é tentar olhar também para essas necessidades emocionais básicas, né?
E essa é uma necessidade essencial, que se a gente não tiver ela de uma forma adequada, a gente vai, né, dar uma camuflada ali, usar alguma lente para ter ela de alguma forma. Então, se esse afeto não vem através do vínculo, da conexão, que pode ter de uma maneira saudável, eu vou achar ele de outra forma. E muito provavelmente foi o que a mãe da Meimei fez e continuou reproduzindo para ela. A forma de cuidado que ela aprendeu era essa, obedecendo. Tem até uma fala que ela traz mais para o fim do filme. Não sei se ela anotei aqui. Eu nunca fui a shows. Minha família vinha primeiro. Eu só queria ser uma boa mãe. Então, acho que é a gente poder realmente conectar isso, né, com essa necessidade que quando não tem, a gente vai colocar uma lente ali para fazer ela existir de alguma forma, porque ela é essencial. Agora, essa família Sim. tem uma questão bem narcisista, né? Não honramos Deus, mas os nossos ancestrais. Eu achei bem significativa também. Você já começa a ver, né, esse desenho de tem que ser perfeita, porque Deus é perfeito, né? Tem que ser perfeita, não posso sair da linha, tem que estar tudo bem, tem que ser nota 10. E para manter isso é muito difícil. Então você tem que entrar na caixinha mesmo, senão você não mantém isso, né? Como manter isso? E que E honrar, esquema que né? Assim, vocês então, têm? Pode falar, eu mano. tenho que honrar, desculpa, ali, e eu tenho que honrar, justamente isso que a Fê está dizendo, né? Ah, eu tenho que ser perfeita, mas eu tenho que honrar os meus ancestrais, né? Então, é mais essa pressão, bem aquela primeira regra ali que a Meimei fala. E que traz bastante culpa, né? Sim, É, eu muito. não posso ser eu. E eu fico pensando muito em um É. esquema aqui que talvez venha desse lugar ali de primeiro domínio. O que vocês acham? Que esquema que parece mais para vocês? Eu acho que a privação emocional é o que mais grita, Defectividade. E defectividade. Também defectividade. eu também acho. Acho que os E dois estão bem eu presentes. acho que é o que eu Sim. mais percebo é a defectividade, o quanto ela se envergonha dela mesma, o quanto ela e Uhum. o quanto ela fica incomodada com as coisas que ela sente, né? Porque Como se fosse errado, né, ela Chay? conforme ela vai sentindo, ela vai tentando, tipo, vai tentando Suprimir. esconder aquilo e ninguém pode ver. Aí, quando as amigas ficam, né, sabem e veem e tem essa aceitação, ou seja, a gente aceita da forma que você é, de forma genuína, a gente aceita a Meimei. Quem é a Meimei? Ai, gente, isso é um Essa aprendizado. cena é Tipo, linda. É tipo, muito bonitinha. as amigas aceitando a pessoa como ela é, de forma genuína. Ah, E Uhum. quando tem a E cena que era. ela fala para a mãe que ela consegue controlar, né? Aí o pai traz os gatinhos e ela começa ali e ela começa a perceber que ela vai perder o controle da coisa. Ela pensa nas amigas, no abraço das amigas, mas ela fala para a mãe, é em vocês que eu pensei. E não foi nas amigas, porque as amigas aceitam ela como ela é, né? Aquilo é uma Exato. conexão genuína. Eu acho que essa cena me remete muito ao que a gente faz na terapia com os pacientes de lugar seguro, né? A Sim. hora que ela tá ali, ela se sente abraçadinha ali com as amigas, tudo me remeteu muito a esse espaço da terapia. Eu desconfio que esses autores, esses diretores desses filmes, eles tenham um pezinho dentro da terapia do esquema, viu? Porque é cada cena que você fala, meu Deus do céu. E essa é uma delas, acho que a gente poder ir fazendo esses links, que é um trabalho que a gente faz com os nossos pacientes dentro da terapia, né? Trazer esse lugar seguro para momentos difíceis e poder ir conectando com as nossas necessidades, porque acho que depois desse primeiro domínio, vem algumas outras coisas que também afetam ela nessa relação familiar, né? Não A sei, fiquei busca de pensando. aprovação, muita busca de aprovação. E fiquei pensando até nesse Uhum. emaranhamento, né? Que tipo assim, quando o meu problema tá aqui, então é problema de todo mundo, e aí vem a família inteira para ajudar essa mãe. Então, e até de dependência e incompetência, porque assim, você não tá dando conta, então eu tenho que ir resolver para você.
esse É, controle, né? muito controle. Muito, E o pai muito, né? parece que o pai, assim, pelo menos a impressão que eu tenho é que o pai tem uma postura mais afetuosa, né? Mais Compassiva. ele tem essa questão mais afetuosa, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho mais permissivo, mas eu acho que é Ele por é mais conta da passivo, mãe, né? né? Mas eu acho, né, que ele acaba tendo essa passividade, mas justamente por causa dessa mãe, que Não essa tem mãe é muito espaço. autoritária, né? Essa mãe é muito. Uhum. Mas que ele tem o papel dele, né, também, Chay, de não intervir. Ele fala, não, não é assim que vai ser e tudo, que colabora para esquemas adaptativos virem, mas eu também tenho esse olhar que você teve de dele ser um espaço de afeto, porque ela não tem esse afeto da mãe. Sim, sim. Eu acho que ele é o espaço de afeto, e isso fica muito claro naquela parte em que ele pega a câmera de vídeo e vê as imagens e ele vai lá conversar com ela, né? Mas depois, no final, quando fala do panda da mãe, eu vejo nele uma amabilidade, né, monstruosa, e eu acho que ele chega a ser submisso a essa mãe, porque ele empatiza com ela, porque o panda dela saiu quando ela resolveu ficar com ele, porque a avó não queria que eles ficassem juntos. E aí ela brigou com a avó, no caso, né, com a mãe dela, para poder ficar com ele. Então é como se ele tivesse uma Dívida. empatia, uma dívida. Uhum. Então ele não bate de frente. E aquela cena do sofá que ela fala assim: só eu tô vendo que é um absurdo ela ir nesse show, né? E ele olha assim, tipo, Ela não será deixa que nem ele falar, ela só vale a levanta a pena? mãozinha, né? Será que eu posso realmente dar a minha opinião, né? Acho que não. Deixa eu ficar quieto, não vai adiantar, né? Ô, Fê, amabilidade, né? Quanta amabilidade desse pai que muito provavelmente passou para ela, que assim, ela tem uma habilidade altíssima, Sim, altíssima. sim, sim. Eu fiquei aqui pensando, não sei se vocês concordam, né, do temperamento dela, um neuroticismo alto, uma extroversão alta, uma abertura alta, uma habilidade alta e uma conscienciosidade que ela até colocaria ali média, alta, talvez pela adolescência dela nesse momento, né? Alto, tudo alto. Tudo alto. Muito intensa, assim, né? Quando ela fala ali, ela vai falando, é muito fofinha, assim, né? De Uhum. toda a intensidade. E, gente, que eu fiquei tão triste com aquela cena, com aquela parte, né? Que a mãe vê o desenho, né? E não escuta ela em momento nenhum, né? Assim, sobre o que aconteceu. Ela não senta com a Meimei e fala assim, filha, me conta o que houve, Isso, né? vai lá e dá o bafão com o menino, né? E ela vai lá e ela faz o que faz, e assim, isso aumenta muito a defectividade dela, né? Porque aí todo mundo ri dela, ela vira esse centro ali da atenção, sofre bullying mesmo pelas crianças ali naquele momento, né? E aí depois, né, a atitude da Meimei não foi nenhum momento de raiva com a mãe, mas de ficar se punindo, né? Então, esse caráter punitivo, assim, que é fortíssimo nela, né? Dela falando, foi culpa sua. Quem mandou você desenhar isso? De onde você tirou isso? Aí depois mostra ela chorando e gritando no travesseiro, depois ela volta lá pro espelho e fala assim, sua mãe fez de tudo por você, né? Você não pode fazer isso com ela. Assim, foi só lado crítico ali naquele momento com ela, assim, nenhum momento ela pegou aquela sensação, né, e falou para a mãe, né, assim, que a mãe estava fazendo errado, que a mãe tinha entendido errado. Não tem esse espaço, né, ela não vê essa possibilidade, é como se não existisse essa possibilidade para ela ali. Então, nossa, como foi triste aquela cena, né, das crianças rindo, da mãe fazendo aquilo com ela. O que que vocês acharam aí, assim, desse Quanto momento? isso acontece com os nossos pacientes, o quanto eles, Uhum. principalmente, né, o defectivo, o quanto é neles o problema, porque os pais ofereceram o que tinha de melhor.
Uhum. Então eu não Tipo, posso achar ruim, né? a primeira instância é o problema sou eu, não é Uhum. o a gente não vê raiva, né, nos nossos, por exemplo, nas pessoas, como na Meimei, a gente não vê a raiva direcionada para o cuidador. Mais que essa mãe seja Não estou inadequada. dizendo aqui, né, Você que tem que, é sorvente na frente da sala inteira. não estou dizendo aqui que a Nossa, gente gente. tenha que fazer dicotomia, né, colocar os cuidadores como Sim, algo ruim, Bom ou né? ruim. Não é isso. Mas, cara, cadê a raiva? Cadê o expressar a raiva por conta, poxa, né? De eu tô sendo Da mãe, injustiçada, né? da mãe ter feito isso. Não tô dizendo que temos que odiar essa mãe, mas expressar para essa mãe o quanto essa mãe está sendo inadequada. Aquele comportamento, né, E, não foi adequado. Do tipo, e eu tá acho. sendo inadequado, não sou eu que tenho algo que tô fazendo, é o teu comportamento que tá inadequado comigo. Porque aí a gente também, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Porque a gente entende hoje o quanto é benéfico para os pais demonstrar, né, os próprios sentimentos, os próprios erros com os filhos. Que é mais demonstração, que é mais ensinamento por observação que esse. Filho, eu errei. Eu me cometi um erro com você. Eu errei, eu cometi um erro com você. Eu tinha os meus medos, enfim, me desculpa. E aí a gente não Uhum, vê isso, a uhum. gente vê as pessoas sempre colocando que é algo em si, né? E não, o meu pai e minha mãe fez o melhor. A gente não tá dizendo que fez o pior ou que isso tinha que, sei lá, morre pai e mãe, não é isso, né? Mas peça desculpa. Uhum. E o quanto que, assim, essa virada, né, que acontece isso, ela não expressa a raiva, mas no outro dia ela tá com o panda lá, né, a maldição lá, né, assim, acontece. E aí, é através do panda que ela consegue ter contato, né, com essa raiva. Porque aí ela começa, é quando ela tá com o panda que ela fala pra mãe, não, eu não quero que você vá, né? E aí ela começa a ter esse comportamento de começar a se expressar um pouco mais também através do panda, né? O que que Eu vocês acho que acham o dessa panda, para mim, analogia? eu acho ótimo. Eu acho que o panda tem alguns significados para mim. Acho que ele tem um marco de. Aqui começa a adolescência dela, então entra um ladinho ali Adolescência. muito emocional. Eu acho que o panda sinaliza as emoções que precisam ser reprimidas, então, para ela não ser um problema, né? Que aí a gente entra nessa questão da defectividade. E O problema não sou eu, é o meu panda. exato, exato. E um símbolo da raiva também, né? É a criança que não está tendo as necessidades dela atendida. Que necessidade que essa menina tinha atendida, gente, né? Ela não tinha conexão, ela só tinha obrigação, ela só tinha coisas a Cobrando. cumprirem para ser uma boa filha, para ser uma boa amiga. E eu acho assim, o ambiente da escola, essas amigas foram um grande apoio para ela, para não desenvolver coisas mais, né, negativas ali. E acho que o pai também fez essa ponte junto com o temperamento dela, de uma amabilidade forte ali, né? Acho que tudo isso traz um. Porque eu não enxergo, depois de tudo isso, a Meimei com esses esquemas. Eu acho que ela vai se tornando ali um adulto bem saudável, se a gente fosse pensar. O que vocês acham? E Sim, sim. acho que o que ajuda, né? Você falou um pouquinho lá atrás sobre os. A hora que você estava falando, me veio, aí depois a gente foi para outro lugar. Eu acabei não falando isso, ó, quando você estava falando dos traços dela, da personalidade, o que ajuda é que ela tem uma extroversão alta, né? Porque quando a gente fala em neuroticismo alto e uma extroversão baixa, né, a gente não tem uma combinação muito, A gente né, tem que muito. trabalhar bastante para esticar esse neuroticismo. A gente tem que trabalhar ou para esticar a extroversão, né? Tipo, nossa, ou para dar uma. Extroversão, perdão, eu falei errado. A gente esticar a extroversão e tentar diminuir.
neuroticismo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o que ajuda, e você acabou de falar isso de novo, da questão do neuroticismo e da amabilidade, mas eu acho que não só a amabilidade. Eu acho que o que ajuda muito nela ali é a extroversão dela alta. É. Porque aí ela consegue ter, ela não tem, né? Ela tem as faltas dela ali em relação ao núcleo, mas ela consegue isso em outros lugares. Ela consegue isso na rede, né? Na rede de apoio dela, que são as amigas dela. Ela faz essas conexões. E E ela dentro da faz essas conexões extroversão porque ela tem tem essa a parte. extroversão. Exato, porque dentro da extroversão a gente vai ter esse lado da emoção positiva, né? Então, ela equilibra bem ali com o neuroticismo dela mais alto. Uhum, uhum. E a hora que ela resolve usar o panda para arrecadar o dinheiro para ir no show, né? Não, então tá bom, então vamos brincar com isso, né? E aí elas se divertem muito. Hum. A extroversão dela é linda de ver. E É autossacrifício? muito. Apareceu nesse filme? Vocês Eu acharam? acho que eu percebi um pouco mais de subjugação, mas aparece também, mas a Eu acho que é subjugação. um combo dos dois É, ali, viu? é. E uma busca por aprovação também. Tanto que quando ela cai no show, né, lá com as amigas, ela fala isso. Cadê a frase dela? Passei a vida obcecada pela aprovação da minha mãe e não queria perder a confiança dela. Nossa, essa frase doeu assim no meu coração. Mas é libertadora, né? Ela doeu porque você vê ali uma criança que sofreu por tantos anos, né, buscando, obcecada pela aprovação da mãe, mas ali naquele momento ela tá diferente. Naquele momento é como se ela realmente se libertasse dessa Esse obrigação. fardo, né, Fer? Eu não É, acho nem que é um fardo. é, ela carregou tão pesado. Uhum, uhum. E eu acho até que o autossacrifício, ele acaba gerando essa raiva dela em alguns momentos, né? Que, tipo assim, eu tô sempre fazendo, acho que entra a subjugação também, fazendo para não, né? Não ser retaliada, ou às vezes fazendo porque eu acho que é o certo a se fazer, mas em Uhum, alguns momentos vai vir quando o amigo começa a cobrar ela de tipo, ah, você tá aqui, eu tô te pagando pra estar aqui como panda e tal, e começa uhum. a falar da mãe e tudo. Acho que isso tem um contrapeso ali que a gente precisa lembrar que esse autossacrifício, quando ele tá muito alto, ele vai gerar raiva nos nossos pacientes, porque, né, você tá ali se doando o tempo todo e esquecendo de você, que é a primeira frase que ela coloca no filme. É. Sim. E aquela cena, gente, que ela vai lá e reparentaliza a própria mãe, né? Ah, que cena Quando a E a linda. mãe tá mãe chorando. criança, né? Ela se encontra com a mãe criança. É tudo que a gente quer na terapia, não é? Ela falou, eu entendo, eu também me sinto assim, né? E aí ela esperou, a mãe chorava, mas ela falou, mas não é verdade. E aí a mãe levantou e ela foi levando a mãe dizendo justamente essa mesma sensação que ela tinha, ela tá tentando fazer tudo, né, para agradar a mãe e ainda não ser boa o suficiente. Não peguei a Uhum. frase, você pegou, Lê aí, tá vendo? Óbvio que eu peguei que essa frase aqui, ó, Ah, Lê, olha, anota as coração. frases. Fala pra Eu gente tô a frase. cansada de ser perfeita. Eu nunca serei boa o bastante pra ela, que aí ela tá referindo à mãe, né, a avó, A e pra mãe. ninguém, Uhum. que é a É. sensação que a filha tem, né? Que não vai ser boa, de Uhum. não ser o suficiente. E aqui acho que tem um pontinho ali interessante para a gente pensar dos esquemas, né? Como é fácil, às vezes, a gente confundir essa sensação com fracasso, numa sensação de não ser boa o suficiente e tudo mais. Mas é que a gente não está falando de um desempenho, né? De ser ou não ser. A gente está falando sobre eu ser boa o Sobre ser, suficiente, né? Sobre sobre ser. a essência, né? Exato, exato. E aí Sobre volta quem lá eu sou, né? no que a Chay falou no comecinho, desses esquemas transgeracionais que vem passando, assim, provavelmente desde a bisavó dela, né? Porque
não é justificável essa avó ser desse jeito, que passa para essa mãe. Então, assim, o quanto é difícil mesmo. E nessa cena, eu acho que é onde ela quebra o elo e o padrão de poder ser ela mesma, poder se descobrir. Ficar com a banda dela. Eu vou Ai, ficar que com. lindo. De escolher, né? Porque ela nunca escolheu nada na vida dela, Ela, gente. ela foi parruda ali naquela hora, né? Todo mundo passou e o panda ficou e ela escolheu. Eu não vou passar, eu vou ficar com o meu panda. E a mãe ainda insiste um pouquinho, né? Será que Uhum. é mesmo? Mas eu acho que ela ficou muito com o panda por conta de uma frase do pai. O ponto não é afastar as coisas ruins e abrir espaço para elas, viver com elas. Essa frase do pai foi a coisa mais linda. Eu vou complementar ela, que ele fala assim no começo. As pessoas têm vários lados, meio. Em alguns lados são confusos, barulhentos, e o ponto não é se livrar das coisas ruins, e sim abrir espaço para ela conviver com isso. Gente, olha essa frase. É É. Essa frase maravilhoso. Essa frase lembra aquele poema do Nietzsche de fala dos, dos nós que nós temos. Vocês sabem? Eu tô lembrando de uma do Fernando Pessoa, que é a Que gente poema. lidar com os nossos. Ai, eu sou péssima de lembrar a frase, por isso que eu tenho que anotar. Pera, Mas eu que nós, lide com nós os vamos comigo de atrás. mim. Nós vamos atrás. Eu acho que é mais ou menos isso, do Fernando Pessoa. Eu que lide com os comigos de mim. É alguma coisa nesse sentido. É alguma coisa assim mesmo. Acha aí, Chay, que a gente vai Aqui, voltar a falar sobre E ela. posso ler? pode. Claro. Uhum. Será? Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Ah, Já deu. A gente não precisa reprimir nosso panda aqui. então, o que a Fer acabou de falar, e a Lê, né, falando sobre esses vários lados. Então, vamos lá. Eu sou vários, há multidões em mim. Na mesa de minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos eles. Há um velho, uma criança, um sábio, um tolo. Você nunca saberá com quem está sentado, ou quanto tempo permanecerá com cada um de mim. Mas prometo que se nos sentarmos à mesa nesse ritual sagrado, eu lhe entregarei ao menos um dos tantos que sou e correrei os riscos de estarmos juntos no mesmo plano. Desde logo, evite ilusões. Também tem um lado mau, ruim, que tento manter preso, e que quando se solta, me envergonha. Não sou santo, nem exemplo, infelizmente. Entre tantos, um dia me descubro, um dia serei eu mesmo, definitivamente. Lindo. Lindo. Tem que Gente, tudo a ver com a tatuar. Mayday. Acho que veio daí o filme. Tô pensando aqui. Pode ser, pode ser. Alguém Hoje, leu isso pro cara do filme. Alguém fez isso e ele falou, vou fazer filme. tirou a ideia dali. E, gente, qual esquema não, qual domínio ali, né? Que vocês acham que, assim, veio para tentar assegurar essa defectividade de toda a família? Assim, ele tá Último domínio. escancarado para mim, não sei para vocês no filme inteiro, mas como a gente já mergulhou de cabeça, a gente nem entrou nele. Para mim, Quinto Domínio foi Último regaçado nesse domínio. filme. Uhum. Eu acho que tem tudo Sim. ali, né? Quanto a esses padrões inflexíveis. E lembrei muito hoje assistindo o filme, a Shaya ontem fez um videozinho no Instagram dela, Perfeccionismo, né? padrões inflexíveis, perfeccionismo. E quanto isso está presente no filme, né? E acho que vem para esconder esse ladinho defeituoso, quebrado, feio meu, né? Fedido, igual ela fala no filme em alguns momentos, para ser uma menina perfeita que pode ser amada, que cabe em qualquer lugar e que é boazinha, né? E cumpre tudo, limpa a Enquanto, casa.
E o quanto não tem espaço, né, para espontaneidade, para o lazer, para diversão. Eu adoro fazer faxina, eu adoro. Gente, hã? E dá uma dosinha, né? Que ela O tá o tempo quanto todo brincando, fazendo alguma coisa assim. não, mas aí o quanto não tem espaço da Tem, necessidade, da quinta, né? Não tem mesmo. não tem. Uhum. Primeiro dever, Muito caráter puni... depois a Muito diversão, caráter né? Essas punitivo. frases que a gente sempre Primeira escuta. obrigação, depois a diversão. Mas aí aí a hora que você vê, nunca tem tempo para diversão, né? Porque se for ver, É. o dever tá ali e nunca tem. Eu anotei uma frase, Chay, que eu acho que simboliza muito isso, é bem lá no início, quando ela fala assim: eu sou independente, mas eu não faço só o que eu quero, eu tenho responsabilidades. Eu faço minhas próprias escolhas, mas é que algumas escolhas minhas também são dela, né? E aí mostra a mãe dela. Então, é aquilo, né? Eu sou independente, né? Não, mas eu tenho responsabilidades. Então, a De minha adulto, né? responsabilidade é muito padrões Gente, eu acho flexíveis, que né? assim, a abertura dela ajudou muito ela a não estabelecer muito esses padrões inflexíveis, porque assim, ela vai levando as coisas numa criatividade também, né? De tipo assim, eu sou adulta, e o jeitinho dela brincar ali, ir falando, que esse poder mesmo da criação que vem muito forte da criança ali, e que provavelmente ajudou ela a passar por essa punição, por esse padrões inflexíveis, né? Que eu acho que o caráter punitivo tá muito forte ali. E ele não vem Muito. de uma agressividade física. Ele vem numa Hum. punição mais psicológica de eu não falo com você, né? Tem uma cena que ela tá voltando do aniversário, né? Que a mãe pega ela lá, é chamada porque ela estava batendo no amiguinho, e elas voltam em silêncio no carro e ela olhando para a mãe dela, assim, acho que me traz uma sensação de eu tô com medo, você não vai conversar comigo. Então, acho que a gente também poder pensar de novo no quanto o temperamento pode ajudar a gente em alguns momentos, e em outros intensificar algumas outras coisas. E nessa cena que a mãe vai buscar lá no aniversário, tem uma cena anterior que a mãe vai procurar acha alguma coisa no pé da cama e olha debaixo da cama. E ali para mim ficou muito claro que ela dá de cara com uma filha que ela não conhece, que é completamente diferente da filha que ela conheceu. Parece que ali é outra criança que está lá embaixo da cama, né? É a Se eu não me engano, criança que ela nota não B. criou. Exato. Tem nota B, tem o negócio do aniversário, tem os folhetos do Panda, tem foto dela brincando. Ali ela se deparou com uma criança que ela não conhecia, que ela não sabia que existia e que ela ainda tenta colocar na caixinha quando ela vai buscar no aniversário, né? Uhum, uhum, sim. E o quanto que tem aí de inibição emocional também na família, né? Assim, e que é justamente eu não tenho meu panda, né? Deixo o meu panda lá, eu fiz o ritual e eu não tenho mais, então pronto, né? E é tipo, precisa É, estar preso mesmo, né? Uma inibição Mas muito forte. tá num Uhum. negocinho assim, né? Quem passa aspirador na casa de terninho, gente? é Sempre, né? Sempre no padrãozinho. impecável, né? É, não tem espaço para expressar nada. E ela diz, né? Quanto mais ele sair, mais difícil fica de prender. Uhum. Então, não deixa ele sair, porque, né? Quanto mais ele sai, mais difícil de prender ele. E aí o Uhum. ritual não dá certo, porque ele já saiu tanto, ele já criou tanta asa, não vai dar pra gente colocar ele numa medalhinha, né? Ô, gente, e a parte de. Eu fui tentando relacionar muito as sessões de terapia, né? O trabalho que às vezes a gente vai fazer com o paciente lá. E tem uma cena que eu acho que para mim é muito forte, que é esse combate às vozes críticas, né? O combate a esse lado mais punitivo.
que é quando ela tá lá, a mãe, aquele panda enorme, e ela começa a falar tudo para essa mãe. Eu não cheguei a anotar as falas que ela vai trazendo, mas ela fala, eu sou assim, ela fala, você não é minha filha, ela fala, eu sou essa pessoa, né? E você Uhum. é isso, e começa a falar o quantas vezes a gente precisa fazer isso em terapia, né? E tomar muito cuidado também, porque a gente vai fazer com esse conteúdo, porque muitas vezes, quando isso é levado para fora, né, e a gente, sei lá, faz uma carta, ou o paciente coloca isso para os pais, para os cuidadores, o quanto isso também não pode ter um efeito rebote muito grande de culpa, porque a hora que essa mãe cai, né? E ela acabou de fazer toda aquela fala ali direcionada para ela, vem uma culpa muito grande do, meu Deus, fui eu que fiz isso com ela, olha, e o ciclo volta a acontecer de novo. Então, da gente pensar na importância de fazer esse combate a essas vozes, mas muito dentro da terapia, no espaço seguro, e não necessariamente levar isso para fora com tanta frequência, porque pode ter um efeito contrário. Sim. Mas é Como que foi? justamente nessa hora que todo mundo vai para ajudar, né? Exato. E ela, mãe, vem pro círculo, vem pro círculo. E ali tem uma culpa muito grande, porque ela disse um monte de coisa para a mãe cai. Mas nesse momento, todas aquelas tias e avós e todo mundo que foi para ajudar se une, né? E libertam seus pandas para poder ajudar e para fazer a coisa acontecer como tem que acontecer. E de novo tem um emaranhamento ali, mas né, Uhum. num nível que a gente começa a olhar e falar, isso também tem funcionalidade dentro da família, né? Sim, sim. Uhum. Ela falando, né, gente, eu gosto de dançar, né? Ela falando, então assim, ela era tanta busca por aprovação dessa mãe que ela, assim, ela realmente não sabia e não assumia quem ela era, né? E o medo, e até eu lembrei agora da fala da avó, né, falando assim, eu sei que você vai fazer a escolha correta, Uhum. porque isso pode afastar muito você da tua mãe, Ah, né? O sim. panda pode afastar muito. Então vem mais uma carga, né, de culpa de que ela ser ela assumir esse lado da panda também, do panda também, pode ser um risco para que ela perca a relação com a mãe, né? Para que ela se distancie da mãe. E o quanto, e aí a avó fala no final, eu sei que você vai fazer a coisa certa, Meimei. Então coloca, né, mais uma vez essa responsabilidade, então que seria ela escolhendo se ela vai ficar próxima da mãe e abrir mão do panda, do lado panda, ou se distanciar da mãe. Do jeito que é colocado para ela é assim, né? Se você aceitar o panda, você vai se distanciar da sua mãe. E Uhum. aí ela fica muito ali naquele dilema, realmente, né? Ô, gente, Mais e uma quanto, culpa, eu não sei mais um vocês, peso. né? O quanto isso aparece na clínica, vindo de falas de pacientes que assim, ah, mas ela não estava, né, me agredindo, mas isso não é uma agressão, mas isso não é um problema, né? Ela estava só falando pro meu bem. E o quanto tem de indução de culpa numa fala dessa? E você Uhum. ouvir isso uma vida inteira, o quanto isso não traz consequências, né? De tipo, tendo sempre de novo que me espremer, me adequar para não quebrar o vínculo com a minha mãe. Uhum. Uhum. Sim. Sim. E até esse encontro dela encontrar a mãe, né, criança, chorando, né, também, e ela vê que a mãe também tem dificuldades, né, o quanto isso ajuda ela a ver a mãe real, né, assim, a Uhum. mãe que é a mãe dela real também, né, porque a mãe também não era ela, né, se a gente Uhum. for pensar assim, porque ela estava ali toda presa nos padrões flexíveis, em todos os esquemas que ela tinha, Ser uma boa né, filha, uma boa mãe. e para ser Uhum. uma boa filha e uma boa mãe. Então, e aí esse lugar de perfeição, né, que alguns pais, muitos pais podem acabar realmente se colocando para os filhos, né? E aí, justamente nessa fase da puberdade, da adolescência, né? O quanto isso vai sendo desconstruído também, né? A criança tende a olhar para os pais realmente como, nossa, eles são supremos, né? Como ela falou ali no Uhum. início.
E conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que os nossos pais são seres humanos, né? Com defeitos também, com faltas, né? Com as qualidades também. E o quanto que esse filme também, quando eu fui assistindo, eu fui pensando nisso, o quanto foi mostrando esse caminho, né? Assim, da Mei Mei ver a mãe dela de verdade. Não só, não essa mãe suprema, né? Ali perfeita. Hum. Eu acho que tem essa parte que você traz. Eu gosto muito de pensar que a gente só consegue fazer diferente depois que a gente sabe que existe algo ali. Então, quando ela enxerga essa mãe dessa forma, né, é mais fácil da gente olhar para ela de outro jeito e perceber que precisa ser feito alguma coisa. Então, quanto é importante a gente conhecer a nossa história, né, às vezes a história dos nossos pais, para que a gente não continue reproduzindo e coisas que a gente não acha tão interessante, não gosta tanto. Uhum. E aí, mais alguma Lindo coisa? filme. Vale a pena assistir. Se vocês estão escutando até aqui e ainda não assistiram, E se Assistam. você não assistam, chorou, assistam. assistiu errado, assiste de novo porque tem que chorar. Assistam. Esse é um filme que mexe bastante, que temos esquemas muito parecidos, Meimei e eu. Eu não sei vocês. Acho que todas nós um pouquinho, né? Sim, sim. Alguém, a gente em algum momento se conecta com a dor dela e com a necessidade dela e com aquilo que ela não teve. É um filme para assistir com o coração Com o coração. aberto, coração aberto. Mais um filme Hum. para adultos, né? Mais uma animação aí para adultos. Disney achando que tá fazendo filme para crianças e reparentalizando a gente. É. Gente, eu separei uma frasezinha pra gente encerrar, que eu acho que diz muito sobre o fundamento mesmo do filme, né? Ela fala assim: nada permanece igual para sempre. Todos temos nossa fera interior, uma parte complicada, barulhenta, escondida dentro de nós. E muito de nós nunca deixa ela sair. Mas eu deixei. E você? E esse é um questionamento que eu deixo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. O que que vocês, né? E nós também refletirmos sobre isso, né? Estamos fazendo com esse nosso ladinho, que às vezes é complicado, barulhento, quebrado. Então, deixo aqui minha perguntinha final para todos nós refletirmos. E acho que a gente pode encerrar. E assim, chegamos ao final de mais uma análise desse filme queridinho, Hum, de Cresceu uma Fera, sobre a perspectiva da terapia do esquema. Espero que vocês, né, que estão aqui conosco, tenham gostado dessa misturinha né, que fazemos com os filmes, animações e terapia do esquema, que somos tão apaixonadas. Então, ao longo desse episódio, a gente pôde explorar um pouquinho, né, do surgimento dos esquemas, como eles podem se estabelecer ou não se estabelecer, o que a gente precisa para lidar com os nossos esquemas, sobre como eles são formados, a transgeracionalidade dos esquemas, das necessidades emocionais. Também falamos um pouquinho do que a gente realmente acredita, né? Que é como a terapia do esquema pode ajudar a gente a entender nossos conflitos interiores, as dinâmicas interpessoais também. E foi muito bem representado nesse filme. Queremos agradecer a todos vocês que estão aqui ouvindo a gente agora. Esperamos que vocês tenham encontrado insights poderosos e valiosos sobre a terapia do esquema e a sua aplicação na prática clínica através desse olhar que a gente trouxe do filme que nós conversamos hoje. Então, espero que vocês tenham aproveitado muito. Por hoje ficaremos por aqui. Mais uma vez agradecemos então pela sua audiência. E se você gostou desse episódio e deseja continuar explorando a interseção entre a psicologia, a prática clínica, a terapia do esquema e uma psicologia mais conectada, com vínculo e segurança,
Não se esqueça de nos seguir ou assinar o nosso podcast para receber atualizações regulares. E é claro, queremos ouvir a sua opinião, então deixem seus comentários, perguntas, sugestões das nossas redes sociais. A sua contribuição é muito fundamental para moldar o conteúdo do futuro. Então, muito obrigada, gente. Tchau e até semana que vem. Um Tá. beijo. Beijos.